Então, boa tarde a todos, oficialmente. Eu sou a Paula, da Federação de Educação Terapêutica, e comigo estão mais duas colegas que fazem parte do grupo de apoio à inclusão, né, apoio pedagógico terapêutico às escolas Waldorf, e temos nos reunido desde 2015, trocando experiências, né, e pensando em temas comuns e que possam ajudar as escolas, e nesta situação diferenciada da humanidade, nós passamos a nos reunir mais vezes ainda, então tudo tem pelo menos dois lados, né, e aí conseguimos oferecer algumas palestras ou, né, oficinas, enfim, alguns conteúdos que permeiam também o universo das escolas. Para hoje, nós... talvez a Natália queira falar um pouquinho, Natália, aproveitar a sua internet. E agradeço o apoio do Kleber, tá bem? Quer fazer a introdução, por favor, Natália? Sim. Como surgiu esse tema? Boa tarde a todos. Eu sou Natália, eu faço parte deste grupo de apoio pela federação, mas também atuo como apoio pedagógico e psicólogo escolar na Escola Waldorf Novalis, em Piracicaba. Este grupo se reúne desde 2015, presencialmente, 2 vezes por ano, acolhendo todas as pessoas, os profissionais que fazem parte deste apoio pedagógico em suas escolas, né, principalmente no apoio à inclusão, o apoio terapêutico. Neste ano aqui de isolamento, nós já conseguimos fazer mais encontros, né, por conta do ambiente virtual. Nós já estamos no nosso 4º encontro. O primeiro foi um encontro mesmo de debate, e os outros 3, incluindo este, é um encontro de discussão de um tema. Nós já discutimos processamento auditivo alterado, também discutimos síndrome de Ealing, e agora estamos discutindo preconceitos, principalmente no mundo dos jovens, e como é o papel da escola e dos professores nesta difícil tarefa de entender o que significa este lugar no mundo e as dores que isto trazem para os nossos jovens. Então, nós fizemos convite a 3 grandes amigos que aqui estão, que é o Alan, professor de matemática e astronomia, também professor da escola da faculdade Rudolf Steiner, ao Munir, professor de História e Geografia da Escola Waldorf Novalis, e a Karen, psicóloga e orientadora educacional em escola e agora também em clínica. Todos eles convidados para discutir o tema sobre preconceitos, cada um no seu ponto de vista, para completar um grande panorama para todos nós. Para que nós tenhamos sucesso nesta tarde, nós vamos pedir para que todos fiquem com seus microfones fechados. O Kleber vai nos ajudar também, caso algum microfone se abra sem querer, tá? Então, ele vai nos ajudar a fechar esses microfones. Se vocês puderem manter seus vídeos também fechados, isso ajuda um pouquinho a conexão em alguns casos, tá? Isso pode resolver alguns problemas. Mas, em algum momento, também os abram para que os nossos convidados possam ver vocês, tá? Isso é caloroso também para nós. A Marina também, que é uma das mocinhas que faz parte deste grupo de apoio, que logo vai se apresentar, vai cuidar do chat. Tá? Então, eu vou deixar a Marina nos contar sobre este assunto. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Marina, faço parte desse grupo dos apoios pedagógicos junto com a Paula e a Natália. Eu trabalho atualmente no apoio pedagógico da Escola Waldorf Rudolf Steiner, em São Paulo. Eu sou pedagoga social e estou estudando psicologia. E hoje eu vou cuidar do chat, tanto pelo link do YouTube quanto aqui pelo Zoom. Então, as perguntas, quem quiser fazendo pelo chat, eu vou coletá-las. E aí, no final, quando for o espaço para as perguntas, eu vou ler as perguntas para os participantes, tá bom? E aí, se ficar alguma pergunta que, por acaso, eu esquecer, vocês podem avisar, tá bom? Acho que é isso.
Passo a palavra de volta para a Paula, então. Bem, então, dentro da questão do preconceito, nós temos diferentes olhares, né? Então, esses 3 professores, ou 2 professores e uma psicóloga, vão compor esse assunto, que, na verdade, não se esgota, né? A intenção não é esgotar e não é trazer soluções milagrosas, mas sim trazer à luz, né, algumas questões que permeiam e pontos de vistas diferentes, né, que podem nos ajudar a lidar com essas situações na escola. Então, eu vou convidar o Alan primeiro, né, a falar, depois vem o Munir e depois com a Karen, tá bem? Então, Alan, a palavra é sua, muito obrigada. O Alan é professor de matemática, astronomia e ainda tutor, né, na escola Francisco de Assis, e você pode falar mais um pouco. Obrigado, Paula. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Tá bom o som, a altura? Ótimo. Primeiramente, sim, sou professor de matemática e astronomia, sou tutor na Escola Waldorf Francisco de Assis, mas passei por outros lugares fora do meio Waldorf também, e atualmente estou na Faculdade Rudolf Steiner, mas aí em educação matemática, lá mais específico. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, porque a minha relação com o assunto é da prática, né? De ter que mediar em mim, enfim, estar dentro da sala de aula, estar na lida dentro da escola, e não é sempre que nós temos a oportunidade de parar e refletir sobre essa prática. E esse convite feito bem nesse momento em que nós estamos em isolamento, e que já tem muitas reflexões passando, né? É um momento que nos convidou à reflexão, então foi bastante especial. Eu agradeço aqui. E começo já falando, então, que eu vou fazer uma fala bastante ampla, que eu acho que vai traduzir um pouco esse momento que nós estamos passando, né? Mas a respeito de como os preconceitos que surgem na atuação do professor, do ponto de vista do professor, né? Não aqueles que necessariamente ele pode enxergar na escola, mas aqueles em que pode partir dele, né? Então, mas antes, eu gostaria de iniciar falando um pouco dos diferentes âmbitos da manifestação do preconceito dentro da escola, porque enquanto professor, a nossa atuação é variada, a gente tem uma escola, né? Então, de início, nós temos que lidar nós nos deparamos com essa questão na sala de aula e nas atividades que envolvem diretamente a nossa atuação em sala de aula, né? Então, as reuniões de professores e conselhos de classe, esses são os momentos onde a gente vai discutir alunos, que são momentos onde podem surgir, onde nós podemos pensar, onde nós podemos fazer julgamento permeados com preconceitos. Mas, por exemplo, se nós temos alguma outra função dentro da escola, se nós somos professores, tutores ou somos professores de classe, nós lidamos com também no âmbito com a família, né? Nós lidamos com o âmbito da escola de administrativo, o âmbito de direção da escola, nós lidamos com a família dos outros alunos, e em todos essas atuações nós estamos sujeitos a ter atitudes, a ter ações que são preconceituosas, ou vivenciá-las. Então, nós podemos dividir, eu pensei aqui, e que para situar o que eu vou falar dos professores, nós podemos pensar que logo que o aluno chega na escola, que nós vamos pensar que é um professor tutor ou alguém que vai acolher a família na escola, e nós percebemos, ou já vem explícito, ou nós percebemos, normalmente se percebe na escola que o aluno precisa de algum tipo de apoio, nós podemos, por exemplo, para ficar concreto, ter o não reconhecimento da família, uma certa dificuldade, e é esse tipo de situação onde você pode lidar com julgamentos preconceituosos que eu estou querendo dizer no âmbito de família, né? Pelo contrário, pode ter aquelas que reconhecem bastante, depois a gente tem dificuldade em fazer um certo trabalho pedagógico, porque existe já, da experiência que ela traz, existe um certo tipo de tratamento com a criança que não está de acordo com aquilo que talvez nós pensemos pedagogicamente. Então, é outro exemplo de onde pode surgir quando a gente vai analisar o caso. Por parte também de quando nós vamos olhar para aspectos legais, né?
Então, existe uma situação bastante delicada quando a gente vai falar de documentação, do resguardo legal que a escola tem que ter, de laudo, se for o caso. Isso sempre geram situações que são bastante delicadas e que, se nós não estamos bem conscientes, né, e mesmo estando bastante consciente, nosso julgamento é facilmente levado por algum preconceito ou os outros que compõem essa discussão, né. Com relação aos professores, aqui eu quero, para essa introdução, quero ficar mais com relação aos professores, acontece que, muitas vezes, né, pela própria frustração de não conseguirmos lidar com um determinado caso, a gente se perde na hora de tratar o aluno, por exemplo, e mesmo aquelas coisas que nós discutimos e conscientemente parece que superamos, às vezes emerge, né? Então, às vezes eu faço um esforço tremendo para poder flexibilizar alguma atividade para um aluno, e quando eu passo aquilo, imagino, né, passo aquela atividade e eu tenho uma certa resposta, vamos dizer, um desinteresse do aluno, vamos pensar um aluno que está num certo quadro depressivo, por exemplo, e aí logo vem na minha mente, assim, aí fácil, aí eu vou conversar com o aluno em algum outro âmbito, ele não apresenta aquelas características, não me fala nada do trabalho que eu passei, é muito fácil começar a surgir o sentimento dentro, fala, pô, a única coisa que esse aluno faz é o meu trabalho, né? E é desse tipo, para ser mais concreto, é desse tipo de pensamento que vai entrando na nossa mente que eu estou querendo falar quando eu digo de preconceitos, de ações que vêm do professor, porque isso depois tem reflexos nas nossas ações. Essa é a questão. Não é só o pensamento que, quando vem para a consciência, naturalmente, que na consciência nossa moral repele, fala, não, o que é isso que eu estou pensando? Se depois que passou um tempo eu faço uma análise de mim, não, isso daqui não faz sentido. Entretanto, isso guia ações, né? Então, e aí essas ações são permeadas de preconceito. Outro caso que pode acontecer é de um mal entendimento, né? Já havia um preconceito e você não compreende direito o aluno, de certa forma, acha que ele tem menos capacidade, né? Isso é normal. Aí, às vezes, a gente protege o aluno, acha que está fazendo um bem, quando, na verdade, nós estamos estigmatizando de certa maneira, e, às vezes, se não tomamos cuidado, isso pode externalizar até para os alunos, né? Não, vocês têm que entender que ele é dessa forma, daquela outra forma, e a gente não percebe que essa mediação que a gente está fazendo está carregada também por preconceitos, enfim. Também a gente pode, só para falar dos outros âmbitos, claro que entre os alunos na sala de aula, né, tem as várias situações em que pode surgir preconceito, seja estrutural, quando a gente pensa preconceito de gênero, preconceito étnico-racial, seja com relação a condições de saúde mental. Tudo isso é potencializado porque está o grupo ali dentro da sala de aula, né? E tem também o caso que, às vezes, nós temos que lidar, que é com as famílias dos outros alunos, né? Que aí surgem os mais variados casos. Desde aqueles que acham que talvez determinada atitude pedagógica do professor leva a um atraso geral da sala e consequentemente, pode estar prejudicando seu filho, até as situações mais comuns, na verdade, que é um não zelo nas relações dentro de casa, que leva o aluno a reproduzir alguns comportamentos de comentários que podem existir dentro da sala de aula, né? Então, nesse âmbito, a gente está tratando com a família dos alunos, para dar uma passada geral em algumas dessas situações que eu fiquei refletindo e percebi que nós lidamos quando estamos falando de preconceito na escola. E aí, dentro de todos esses âmbitos, eu vou falar, então, do que diz respeito ao professor. E eu pensei, quando eu estava pensando nisso, o que me veio à mente foi trazer esse aspecto do preconceito. Só um momento, que eu não sei se meu vídeo parou. Que tem a ver com o fato dos alunos, quase por definição, se fosse definível, né? Dos alunos que precisam de um certo apoio na escola, que os alunos que nós não conseguimos atuar pedagogicamente como nós imaginamos que conseguimos com os outros, eles exigem de nós serem tratados de fato como indivíduos. Esse é o ponto. E o que eu quero dizer com isso? A gente sabe que os alunos são individualidades que estão se formando, né? Nós carregamos isso, nós estamos ajudando eles a formar aquelas individualidades. Isso é verdade, nós compartilhamos muitas ideias nesse sentido. Entretanto, também é verdade que na nossa prática nós não levamos em consideração todas essas individualidades, né? Existe
uma certa reação, existe um conjunto de ação e reações que nós esperamos dos alunos, dos jovens que estão da escola, né, frente ao próprio estar na escola, o que significa a nossa figura para ele, que está sendo construída, que a gente pode considerar como uma espécie de papel de aluno, e que a gente espera isso de todos os jovens por estarem dentro da escola. Então, não estou dizendo quando a gente olha e imagina, porque um aluno está lá com seus 12, 13 anos de idade, que ele vai se comportar dessa ou daquela maneira, ou que a gente até tenha conhecimento que alunos de 12, 13 anos de idade têm lá certas características, tem uma certa pluralidade, mas ela é finita, né? A gente não considera, de fato, como é que aquele aluno está significando o mundo, porque, em geral, nós pensamos que se fosse fazer isso, deveria estar né? Já quando a gente pensa em tratar a sala e levar em consideração algo que está para além da individualidade, a gente, de certo modo, tem que fazer esse exercício de não olhar para o aluno individualmente. Mas, em geral, a gente não é com esse objetivo que nós não olhamos para ele, é porque nós esperamos uma certa reação deles, que é esse papel de aluno. E eu imagino, né, eu penso que justamente reconhecer todas essas individualidades, quando a gente está na sala de aula, ou quando está pensando numa aula, é uma das metas de autodesenvolvimento que nós temos, né? Então, normalmente isso não acontece. Mas, como eu disse, quase por definição, os alunos que nós estamos, que sofrem, né, dos preconceitos, eles não se enquadram nisso daí. A gente justamente identifica eles porque, de certa forma, são aqueles que nós não conseguimos desenvolver nossas atividades como queríamos. Então, veja que temos um problema. E aqui, então, eu vou fazer o que eu quero dizer nesse ponto é que o que fazer, então, né, para a gente encaminhar nesse sentido de perceber essa individualidade do aluno, né? Mais ou menos essa linha que eu vou percorrer. E para isso, eu quero dar um exemplo um pouco mais concreto do que eu quero dizer, do porquê que eu vou ir por essa linha, porque eu acho que isso acaba nos empurrando, essa situação, esse paradoxo que a gente se encontra, acaba nos empurrando para uma situação em que nós temos que nos desenvolver para perceber a individualidade do aluno. E eu vou fazer isso porque a gente não é só perceber e falar e tornar consciente, é, de certo modo, acolher para que na nossa sala de aula, e é aqui que vai entrar o meu exemplo, nós possamos, de fato, desenvolver o que nós estamos ali para desenvolver, né? Vivenciar aquele conhecimento com o jovem de uma maneira natural, vamos colocar dessa forma, né? Não é só flexibilizando determinada atividade que eu preparei para o geral, mas já é pensando numa atividade que inclua dentro, né? Assim, não tem porquê, se eu pensei em todos os outros, eu também pensei nele nisso. E aí, para ser mais objetivo, vamos considerar, imagina um caso em que nós temos uma dificuldade concreta de reter a memória, né? Eu sou professor de matemática, então pode ter caso em que uma sequência simples que eu pronuncie, o aluno pronuncia ali 4, 5, 6 números, ele não se recorda dos próprios números que pronunciou. E eu, como professor de matemática, tenho que ensinar progressões geométricas, né? Porque eu não vou ter que ensinar a somar, eu tenho que ensinar progressões geométricas. O aluno está lá, 14, 15 anos de idade, está na minha sala, eu sou professor de matemática, é isso que eu tenho que fazer. Para quem não lembra, progressão geométrica é quando eu pego um número, 2, e aí eu somo um número 3. 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11. Essa sequência de número, 2, 5, 8, 11, é o que nós chamamos de progressão aritmética. E, normalmente, o que você tem que ensinar para os alunos é a capacidade de reconhecer que existe uma relação entre os números. E uma capacidade não só de reconhecer isso, mas depois de conseguir descrever de certa maneira, seja numa expressão, seja mesmo Em geral, é por expressão. Né? Em geral, é por expressão. E aqui é o meu ponto. O que eu faço num caso desse? Né? Como que eu vou... como que eu posso agir? E por uma relação de estreitamento, um estreitamento de relação com o aluno, algumas coisas começam a aparecer para nós. Nós começamos a ver algumas coisas. Por exemplo, que existe uma afinidade por música,
parte do aluno. Se existe uma afinidade por música, então existe uma memória rítmica ali que eu posso explorar, em vez da memória que eu estou acostumado para ensinar PA. Existe também uma afinidade por desenho. Então, se existe uma afinidade por desenho, se o aluno desenha, então tem uma memória visual também associada. E aí eu vou parar por aí. É claro que eu estou destacando elementos, não é assim que a gente percebe, a gente vai percebendo num todo o aluno, né? Depois que eu olho e falo, eu acabei utilizando isso ou aquilo. Mas, por exemplo, eu pego esses dois elementos e olho de novo para o conteúdo que eu trabalho, a matemática, e olho para ele como alguém que quer significar aquela PA a partir do ponto de vista de ritmo, tanto visual quanto um ritmo só apenas temporal que pode vir por meio da música. E aí, as PAs são bem específicas, elas passam um ritmo muito específico, um ritmo de crescimento, elas têm padrões que, por exemplo, divergem de outras progressões, padrões visuais bastante característicos também. Mas isso que eu estou falando, e as leis dela também, pode ser descrita como algoritmos de construção. Mas isso que eu estou falando já é fruto de uma ressignificação de PA feita sob esse ponto de vista, né? E então, isso significa acolher. Estou tentando dar um exemplo. Isso significa acolher dentro da minha disciplina matemática muito objetivamente uma determinada necessidade de um aluno. Mas o que é que isso tem a ver com preconceito, né? Tem a ver que essa situação ela serve para esse caso só. Ela tem que se repetir e de novo. Então, não importa se foi PA, se é matemática, o que aconteceu aqui, porque não é acumulando esse conhecimento para aplicar em outro aluno que eu vou, de certa forma, me desenvolver. Né? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu já não vou respeitar a individualidade do outro aluno. Né? Então, eu tenho que, na verdade, desenvolver uma capacidade de toda vez que me deparo com uma questão que me exige olhar de novo, ressignificar a minha área de conteúdo, eu tenho essa capacidade de fazer isso. Portanto, não importa o conteúdo, não importa nem se teve sucesso ou não, esse exemplo que eu falei, porque o que importa é a capacidade de fazer o processo. Algumas vezes vai ocorrer sucesso, outras não. Né? Não é isso que é o ponto. Então, vamos olhar para o processo. Na verdade, a pergunta que eu quero trazer, quais são as condições que nós temos que ter enquanto professor para que um processo desse tipo ocorra? E aí, no final, a gente vai ver que esse processo pode ocorrer para todas as outras formas de preconceito que a gente está acostumado a perceber, né? Então, vamos partir objetivamente desse. Quais são as condições que seriam necessárias para eu passar por um processo parecido com desse exemplo? Bom, primeiro tem que ter as condições, vou chamar de condições materiais, mas no sentido de que se eu trabalho 60 horas por semana ou 40 horas por semana com salas de aula de 35 a 40 alunos, não tem possibilidade nenhuma de eu ter uma relação suficientemente estreita com esses alunos a ponto de desenvolver algo assim. Né? Então, mas nesse caso aí vamos imaginar que se a escola comporta salas dessa forma, ele vai ter profissionais dedicados e aí isso pode valer para o profissional que está dedicado a isso. Né? Mas é necessário esse ponto. Né? Não tem como eu desenvolver certas atuações dentro da escola se não tenho tempo, né? Ou se eu preciso trabalhar em várias escolas para poder, enfim, garantir a minha sobrevivência. Então, tem umas condições materiais. Outra condição pode ser com relação ao conhecimento e ao auxílio, né? Ao suporte de um psicólogo na escola, ao suporte de especialistas, ao apoio pedagógico. Né? Isso também me parece uma condição necessária. É muito difícil a gente fazer isso se, além de dar conta de ressignificar os nossos conhecimentos, a gente tem que ficar aprendendo tantos outros novos, né? Então, eu também considero que seja mesmo nas escolas em que nós estamos falando de dando 15, 20 alunos por sala, é necessário um apoio pedagógico. Mas isso aí ainda são condições que eu diria exteriores, né? Estou usando essas palavras aqui, não vamos buscar significado fora, não. Isso daí eu estou chamando de condições exteriores. Por quê? Porque, de certa maneira, essas condições elas podem existir e isso não necessariamente garante que um processo, como eu falei, vá acontecer. Por quê? Porque a gente está discutindo aqui, né? Não, uma realidade no Brasil que esses alunos que precisam de uma
atuação diferente da nossa parte, ou que precisa que nós nos transformemos, esse é o ponto, para poder ter uma atuação que os abranja, isso é uma realidade que é uma dificuldade. Né? Em todas as escolas, pode ter escola que está mais desenvolvida nesse sentido, outras não, mas na média, e a gente sai público ou escolas particulares, isso é uma realidade, é uma dificuldade em se lidar, em tratar de forma satisfatória esses alunos, considerá-los de forma satisfatória. Mesmo nas que têm essas condições exteriores, né? Mesmo quando a gente tem um apoio pedagógico, ou mesmo quando você está trabalhando com poucos alunos. Isso, às vezes, é evidente porque a gente pode perceber que o processo ocorre com alguns professores e com outros não. Então, isso mostra que não é só as condições exteriores, né? Existem outras condições que estão no professor. E a gente, é claro, eu não estou falando aqui que o professor não vai querer, né? Estamos considerando todos que nós estamos tentando resolver a situação. É uma questão para nós isso. Então, não é superficial, tem professor que quer, tem professor que não quer, não. Tem professor que consegue, de certa maneira, passar por esse processo, né? E tem professor que não. Então, esse é o ponto. As condições estão... existem condições que estão no professor. Eu vou chamar essas condições de condições interiores. E eu não sei se eu já falei demais, mas eu vou procurar ser mais breve. Vocês vão falando do tempo aí, Paula, por favor. Mas esse é um ponto... Mais alguns minutinhos e aí já podemos... Tá bom, então tá ótimo. Que esse é o ponto, né? Que eu quero discutir um pouco sobre essas condições interiores. O que acontece, então, vamos falar agora dos professores, é que, principalmente, quando chegam momentos de avaliação, a gente passa por uma crise, né? E assim, não é porque tem que preencher um conceito ou uma nota, enviar para... Não é por isso. A gente pode ter algum acordo entre professores, né, explícito ou implícito, com tutor, com família, enfim, sobre como preencher essas coisas, porque a gente acha que o que importa é a atuação com os alunos. É por isso mesmo que, nesse momento, gera crise, porque você, de certa forma, olha e fala assim, o que eu vou fazer? Fala bem concretamente, é um conceito. Tá bom, estou colocando aqui esse bom, mas o que realmente eu consegui fazer pelo aluno? E aí essa pergunta é uma pergunta que vai lá, de certa forma, se relaciona com a gente existencialmente, né? Porque você fala, caramba, foi 3 anos que eu estou dando aula e a impressão que eu tenho é que não fiz nada por esse jovem. Toda vez que chega a hora da gente conversar no conselho de classe, eu fico nessa situação que eu não sei o que eu fiz, tentando buscar, enfim. É uma situação que, às vezes, depois que passa um tempo, você fica olhando para o conselho e você fala, nossa, aquilo dali foi quase constrangedor, porque é sorte que na hora você nem percebe. Mas são coisas que, de fato, fica um sentimento de frustração, de fracasso, né? Eu estou falando de alguns questionamentos que pode vir, mas o ponto é que esses questionamentos até podem se tornar conscientes, mas se eles não se tornam conscientes, eles ainda estão, de certa maneira, interferindo na nossa forma de julgar. E a razão que eu digo isso é porque quando a gente constrói aquele papel do aluno, né, de forma espelhada, a gente constrói um papel de professor, mas eu não vou chamar de papel aqui, porque parece que é algo que a gente tem fora de nós, que nós vamos cumprir. Não é disso que eu estou falando. É que nós geramos uma autoimagem do professor, mas nós geramos essa autoimagem a partir de nós. Nós somos essa autoimagem do professor. E essa é a questão, porque... quando eu atuo com os alunos e eu me deparo com um aluno que não está nesse papel de aluno, ele não responde dessa forma, o que eu encontro, o que eu tenho, na verdade, é um desencontro de reação entre o que está vindo do mundo, porque se eu estou falando que isso acontece meio inconsciente, então normalmente a gente percebe só depois quando analisa as ações que nós tomamos, né? Então, de certa maneira, o que acontece é que nós estamos recebendo ações do mundo que não estão de acordo com aquilo que a gente achou que atuou a reação. Por quê? Porque nós atuamos segundo o que nós entendemos por ser professor, que é essa autoimagem que nos construímos de acordo e espelhada no papel do aluno. Como o aluno requer um reconhecimento individual e esse nosso papel de aluno não dá conta de reconhecer individualmente os alunos, acontece uma desarmonia no nível existencial. Por isso que essas questões entram tão profundas na nossa cabeça quando a gente entra nessas situações de conselho, de avaliação. Porque é o próprio ser professor que está sendo questionado, de certa maneira. Se nós nos identificarmos, de fato, com essa autoimagem, né?
se a gente considerar que, na verdade, a gente criou um papel de aluno, então essa imagem nunca vai estar completa, de fato. Né? E, na verdade, uma das direções de ir para a individualidade, primeiro é esse reconhecimento e depois encontrar uma maneira de como ir completando ou como ir transformando apenas. Mas o que eu quero dizer nesse ponto é que essa desarmonia gera um movimento antipático que faz com que a gente, quando vai pensar nos alunos, parece que falta o tempo. Parece que quando a gente senta numa reunião e vai discutir aquele caso, se fala, e muito pouco saiu dali. E por mais que você coloque preocupação no começo do ano e se reúna com os professores no começo do ano querendo fazer algo diferente, de repente passou o semestre, passou o ano, e nada aconteceu, você está naquela situação de novo. Né? Então, o que está acontecendo? Pensar no aluno, na verdade, passa a ser lembrado de um problema, não que o aluno seja o problema. Né? A gente não vai colocar, de novo, conscientemente a gente não coloca o aluno como problema. A situação é um problema, e aí a gente se afasta dela. O apoio pedagógico, que muitas vezes poderia auxiliar nessas condições exteriores, ele lembra a gente que a gente tem uma questão, né? Pode começar a gerar um sentimento de exposição, porque parece que a gente não está fazendo direito o que deveria fazer, e aí o que era para ser um suporte, na verdade, desgasta a relação, acaba nem sendo, de fato, um suporte, deixa de ser condição exterior favorável, passa quase a ser desfavorável, e não tem nada a ver com a atuação dos profissionais ou do professor, mas com essa antipatia que pode surgir por conta dessas condições interiores em que o professor se encontra quando ele vai tentar lidar com esse fato. Então, para encerrar, aqui nesse ponto é onde, nessa linha que eu estou trazendo, surge muito e o preconceito, ele emerge, né? Ele é capaz de levar ações, é capaz de a gente falar umas coisas que depois de passar 2 semanas, ou da gente depois, à noite, se lembrar da reunião, ficar envergonhado de falar como é que eu pensei isso daqui, tive capacidade de externalizar ainda. Então, são coisas que não tem muito a ver com o que a gente está pensando mesmo, estão nesse nível nesse âmbito que não é necessariamente intelectual, não tem a ver com os conhecimentos que a gente adquiriu a respeito desse ou daquela aluno, dessa ou daquela condição. Então, o que eu queria trazer, para finalizar aqui, na verdade, eu quero considerar que esse processo com relação à matemática, ou com relação à minha área de conhecimento, você pode pensar numa atuação do professor bem mais ampla, no sentido de formação do juízo de um jovem, que não se dá pela atuação do meu conteúdo, né? Mas pela forma como eu atuo com o meu conteúdo, porque ele é meu conteúdo, porque eu sou professor, e da forma como eu medio em minhas questões, sobre as quais eu formo juízo, isso forma juízo no aluno. E se a gente pensar nisso, então todas as questões sociais que nos envolvem dentro da sala de aula, precisam passar por um processo de ressignificação parecido, não só o conteúdo que a gente trabalha. A gente não tem que acolher só esse aluno que tem uma dificuldade em aprender matemática, ou aprender história, ou geografia. Não, eu tenho que acolher aquele aluno que tem dificuldade em se entender na sociedade, porque ele tem uma determinada orientação sexual que não está de acordo com as normas que são mais vigentes no momento em que ele vive. A gente tem que lidar com alunos, ou com as alunas mulheres que sofrem preconceito por conta do machismo, que é um preconceito estrutural. A gente tem que ver como é que a gente significa com relação a isso daí, como que a gente significa com relação a todas essas condições que surgem cada ano novas com relação à saúde mental, e que não tem como a gente ficar lendo artigo, não vai ser isso que vai levar a gente a ficar lendo artigo, que um neurocientista vai falar disso ou vai falar daquilo. Isso é importante, mas quando o professor vai entrar na sala de aula, não é dessa forma que eu vou conseguir me preparar. Eu preciso, de fato, passar por um processo de acolher o aluno nesse nível de ressignificar o mundo naquele âmbito. Né? E preconceito étnico-racial, né, que também está incrustado também na nossa educação, a gente tem que olhar, porque já está a nossa educação, além da formação da nossa sociedade, já
carregar esse preconceito na sua estrutura, na educação ela ainda foi construída com um modelo europeu, o que significa que nós temos na própria construção da educação muitos preconceitos nesse sentido étnico-racial. Então, a gente tem, enquanto professor, nós, nessa atuação mais ampla, estamos atuando sobre o aluno também, e num nível mais profundo. Portanto, temos que passar por um processo similar, encontrar condições interiores e, principalmente, um caminho que permita identificar quando é que a gente está em desarmonia entre essa autoimagem, quando ela não tem ressonância na realidade, e nos permitir transformar de alguma forma que vá abranger o aluno, que vá acolhê-lo. Né? Então, acho que é isso que eu queria trazer hoje, para não me delongar, mais amplo, nós temos que olhar para outro nível da nossa relação enquanto professor, porque, de certa forma, em cada um desses casos, nós estamos encontrando uma maneira nova que tem do Espírito se apresentar para nós. E a nossa reação tem que ser de metamorfosear para também responder de uma maneira nova, porque senão a gente vai estar sempre em busca de cartilhas ou sempre em busca de alguma resposta fora e de outro aluno para uma questão que é para o nosso, é uma questão interior. Eu acho que é isso que eu queria falar, Paula. Muito obrigada. Obrigada, Alan. Obrigada pela sua contribuição. Então, fique ainda conosco, que depois a gente vai abrir para perguntas, tá bem? Obrigada. Eu vou chamar o Munir agora, que é professor e tutor da Novales, né, da Escola Waldorf Novales, de Piracicaba. Bem-vindo, Munir. Muito obrigada por ter aceito o convite. E a palavra é sua. Obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. Só confiram para mim se o meu áudio está chegando bem, está chegando baixo. Está dando para ouvir? Acho que o volume tudo bem. Às vezes ele dá umas pequenas falhazinhas, mas acho que dá para ir. Eu estou fora de São Paulo, aqui na quarentena, acho que isso também interfere um pouco. O caminho que eu gostaria de percorrer, ele vai paralelo ao que o Alan trouxe, principalmente a essa parte final, referente ao papel do professor diante de um processo de construção com o aluno, de formação de juízo, que possibilita uma amplitude na formação de conceitos, e não uma vivência de pré-conceitos. E nesse caminho que eu vou percorrer, ressaltando esse elemento, eu vou também abordar um pouquinho o que passa no jovem nessa idade, que é o nosso foco aqui, o puber e o adolescente, que está vivenciando exatamente a formação da personalidade, junto com todas essas vivências de sensações, sentimentos, impulsos e instintos, que nós chamamos do corpo astral, e como essa formação de personalidade também acarreta certa formação de conceitos para a própria identidade do jovem. Mas vamos começar pelo papel do professor, e levando em conta tudo que o Alan expôs, né, do professor como educador e principalmente como alguém que se propõe à autoeducação, eu considero que o elemento mais importante é a gente estar aberto a reconhecer, quando a gente aborda dentro de um determinado conteúdo, a possibilidade de apresentá-lo de outros pontos de vista. Mesmo que eu queira que os alunos cheguem a um conceito de um pensador, de um historiador, de um geógrafo, mas sempre possibilitar que esse aluno chegue a esse conceito por pontos de vistas diferentes. E aqui a gente tem também a possibilidade de abrir sempre a pergunta do questionamento, do porquê que essa teoria é válida, ou essa percepção de mundo, ou esse conceito é válido. E como grande ferramenta pedagógica, nós temos o que o Steiner nos apresenta como a formação de conceito a partir da conclusão de um elemento, de um dado, do juízo, aquilo que o aluno vai realizar a partir dos elementos sentimentais dele, de ponderar, de pôr numa balança, e aí a formação de um conceito. Se a gente imagina que o pré-conceito é algo que foi realizado sem passar por esse processo, quanto mais nós exercitarmos o âmbito do juízo, da discussão, do debate, da ponderação,
e da vivência, principalmente da vivência e da experiência de pensar e se colocar no lugar do outro ou sobre outro ponto de vista, mais ampla pode vir a ser a formação dos conceitos que esses jovens vão ter. E isso é uma forma de compreender que preconceitos neles é a falta de conhecimento, não se permitir vivenciar, ter experiências e realizar o seu próprio juízo para chegar a um conceito. Então, como elemento pedagógico, assim como o Alan falou da progressão aritmética, muitas vezes a gente se depara com os jovens que já vêm com ideias muito claras de conhecimentos que estão disponíveis hoje em todas as mídias eletrônicas, mas eles não percorrem o caminho de pensar ou chegar até como aquele conceito se deu, ou se tornou válido, ou foi disseminado. Então, percorrer esse caminho dos processos de formação de um conceito são elementos muito importantes, dando margem e espaço sempre para a discussão e a formação do próprio juízo do aluno. E aqui eu vou usar a própria imagem do Alan, né, do professor, não aquele que é finito no seu papel de professor, mas aquele que também se vê como aluno, como alguém em processo de aprendizagem, para se possibilitar sempre transformar a sua aula, né? Sempre se transformar, ou ter em conta qual que é o meu conceito e quão forte eu estou abordando o meu conceito, ou eu estou refutando uma ideia de um aluno, ponto de vista desse aluno. Se a gente não tem essa consciência, é muito fácil nós limitarmos esse espectro de amplitude que o aluno pode ver o mundo, sobre pontos de vista diversos. Então, ter essa consciência do professor é importante, e aqui também como aprender, o professor que aprende, é importante a gente se colocar muitas vezes como um mediador, principalmente dos jovens. Eles aprendem muito entre eles, muito mais do que conosco. Então, quanto mais eu, como professor, me colocar diante dos jovens como um mediador de encontro de individualidades, mais eles aprendem com essas individualidades. Então, nesse processo, é importante a gente dar espaço para que esse juízo aconteça a partir de debates, discussões, que eles mostrem como cada um deles chegou a tal conclusão, pensamento, e aí sim um conceito posterior, mas sempre com esse elemento humano, porque acho que isso vai desembocar no social que o Alan trouxe, né? Essa relação com o humano. Então, não é só com o meu conteúdo em si, mas como aprender com o outro. E essa transferência do professor como aquele regente que traz o conteúdo e o aluno acompanha, ela tem que ser reformulada mesmo. A gente é mediador de processos de encontro, a nossa disciplina, as nossas disciplinas são instrumentos para que a gente possibilite esses encontros. E se nós, agora eu já vou passar para a parte do jovem, né, tivermos em conta esse conhecimento do desenvolvimento humano, dessa antropologia apresentada pelo Steiner, a gente reconhece que esses jovens estão tentando formar a individualidade deles. E nesse processo da formação da individualidade, ter seus próprios conceitos ou preconceitos é algo que faz com que eles se reconheçam como indivíduos. E mostrar flexibilidade de modificar pontos de vistas ou ideias é algo muito interessante para o jovem, e nem sempre fácil de fazer, né? E isso pode ser de preconceitos sobre teorias históricas, pontos de vistas políticos, questões de gênero, como questões de gosto musical. Ah, se fulano ouve aquele tipo de música, ele é daquele jeito. Então, o jovem ele vai formando a sua identidade também pela identidade de grupo, mas a partir aquilo que a princípio ele gosta e não gosta. E se a gente abrir essa margem de conhecer o outro e de mostrar que ele pode se reformular como processo de ser, porque estamos todos vindo a ser, isso possibilita que o jovem não se ingesse nessa formação dessa individualidade. E isso é algo muito fácil de ser falado, mas muito sutil de ser percebido, que envolve tudo isso que o Alan falou de autoobservação, reconstrução,
da imagem do jovem, da imagem de nós mesmos, do papel da escola, do papel das nossas atividades e dos nossos encontros, né? Mas o que eu gostaria de salientar é esse reconhecimento que a formação dessa individualidade passa naturalmente por certos preconceitos. Por que passa pelo preconceito? Porque ele não vai ter sempre a vivência, a possibilidade de criar o juízo, e vai ter um conceito, uma ideia pré-concebida de algo que dá uma certa identidade a ele, ou do outro. Né? O jovem precisa sentir quem é o outro, seja pela sua vestimenta, pelo gosto musical, pelo tipo de lugar que frequenta, pelo que ele come, pelo time que ele torce, e assim por diante, até questões muito mais sérias, mas eu acho interessante a gente se apegar nos pequenos elementos que fazem com que a gente compreenda como que esses conceitos ou imagens do outro ser humano se formam. E se a gente parte dessa compreensão de que o jovem faz isso para criar a sua identidade, para tentar compreender o outro, e dessa ação, desse gesto, a gente parte para um elemento mais profundo, que aquilo não define quem o outro é. Esse gosto pela música, aquilo que você come, o seu time de futebol, a sua visão política, informação do jovem, não define ele como um indivíduo, mas faz parte do processo de quem ele é, e somos muito mais do que isso. A gente pode começar a quebrar essas correntes de preconceitos que se enquadram em questões estruturais, como o Alan já falou, né? Preconceitos estruturais históricos que nós temos. Mas, a princípio, eu acho que o nosso grande exercício como educadores é esse: se olhar, usar nossas disciplinas como ferramentas para encontros entre os jovens, para que nesses encontros eles exercitem a formação de juízo, para aí sim estar abertos a novas formações de conceitos, que eles, no decorrer da formação da individualidade deles, percebam que elementos característicos de um indivíduo não definem um indivíduo, e que eles podem sim se permitir mudar de opinião, pensar diferente, transformar, conhecer o outro. Acho que essa é a nossa grande tarefa, nossa grande dificuldade, que só pode ser realizada em âmbito social, né? E por isso a necessidade de olhar para a nossa ação como professores, com tudo aquilo que o Alan já trouxe, e também como instituição, como espaço escolar, como estrutura escolar. Minha contribuição foi mais ligeira, mas era isso que eu queria trazer, e depois aberto para perguntas, mas também dá espaço para os colegas se quiserem contribuir, falarem alguma coisa. Tá bem? Não sei se meu áudio falhou muito, mas não, mas é deu isso. para entender bem. Muito obrigada, Munir. Foi muito bom, obrigada. Nada. Bom, então vou passar agora a palavra para a Karen, mas eu vou fazer um bate-bola aqui com a Karen, né? Vamos fazer uma conversa, Karen. Então, quer dizer que você foi aluna Waldorf? Pode contar um pouquinho como foi seu caminho? Sim, me sinto, na verdade, lisonjeada de poder participar aqui, de poder voltar meio que para casa, né? Essa é a minha sensação. Eu trabalhei 10 anos agora numa outra escola de pedagogia mais tradicional, e hoje, a convite da Marina, estou aqui conversando com pedagogos Waldorf, né? Então, eu estudei minha vida inteira lá, e mais recentemente meus filhos também fizeram o processo todo, né, educacional do jardim até a formatura alguns anos atrás. Então, me sinto muito à vontade nesse meio também, muito feliz de poder estar aqui hoje. Obrigada. Então, você atuou, fez a formação, né, psicóloga e psicopedagoga, e depois se tornou orientadora pedagógica, numa escola que é diferente da escola Waldorf, né? E quando a gente fala de preconceito, né, que situações ou em que situações isso aparecia dentro dessa escola onde você atuou, e a que você atribui essas manifestações, que não aparecem só na sua escola, né, ou nas nossas escolas, mas também na sociedade em geral?
Sim, como você bem falou, infelizmente não aparecem só na minha escola, né, que na verdade nem é mais minha, eu saí agora no final do ano passado, mas é universal, né, o preconceito sempre existiu e por mais que a gente combata, né, preconceitos atuais, outros virão, né. Então, eu acho que isso é uma tendência, à medida que a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai se familiarizando, a gente vai perdendo alguns preconceitos. Né? Então, por exemplo, a época que surgiu o celular, acho que eu fui uma das primeiras a falar que era uma coisa extremamente invasiva que eu jamais usaria, né? E hoje estamos aqui numa live, né? E é impensável viver sem, né? Por outro lado, vejo minha mãe com 85 anos lá batendo no celular e dizendo que está dominado, que não funciona. Então, é uma coisa também de gerações, os preconceitos vão mudando, né? Enfim, se você puder retomar um pouquinho a segunda questão que você me colocou. Sim, assim, como que aqui que você atribui, então você está trazendo, né, que à medida em que a própria humanidade vai evoluindo, né, vão surgindo novos preconceitos, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Sim, então, e na minha atuação, que é a de orientadora educacional, que é o paralelo que vocês chamam de apoio pedagógico, né? Então, o meu trabalho é basicamente essa frente de lidar com conflitos entre alunos e alunos, alunos escola, alunos professor e comunidade escolar, né, as famílias com a própria escola. E muitos desses conflitos, ou quase a grande maioria, está pautada em alguma questão de preconceito, né? Às vezes dos próprios alunos em relação ao colega que tem dificuldades ou que tem umas adaptações especiais que eles não conseguem entender qual é o problema, porque muitas vezes ele não parece ser um aluno com problema, apenas um aluno folgado ou que pouco se esforça, né? Isso cria uma resistência por parte deles. Da própria família, que às vezes tem uma vergonha, não aceita de que o próprio filho tenha uma dificuldade, né? Prefere esconder. Do próprio aluno em si, que muitas vezes não quer uma adaptação porque vai ficar exposto, vão achar que ele tem alguma dificuldade, então às vezes ele precisa sentar na frente, mas ele não quer sentar na frente, né? Porque não quer ficar exposto, não quer ter um tempo adicional para fazer a prova, porque também acha que vai ficar exposto. E eu já tive até famílias em que a criança tomava um remédio para o diagnóstico dela, só que a própria família falava para o filho que ele estava tomando uma vitamina C, porque não queria que ele soubesse, né? Era uma vergonha, então fica muito difícil você lidar com isso, você percebe o preconceito. E também, como os nossos colegas, a Munira lá já falaram, o preconceito por parte da própria escola, não só do professor, mas da coordenação, né, da equipe pedagógica como um todo. Por esse aspecto que a escola trouxe bem, né, eu identifiquei assim, porque você olha assim e fala, poxa, né, esse aluno só me dá trabalho, né? Mas também acho que muito porque não sabe exatamente como lidar. Por mais que agora a gente já tenha, né, formações para professores, explicando um pouco os diagnósticos, que vocês até colocaram aqui que já foi feito, né? Mas são muitos, né? A gama é muito ampla, porque não é só o IRLEM, déficit de atenção, tem a dislexia, tem todas essas questões de fundo emocional, a depressão, a anorexia, os transtornos ansiosos todo, espectro autista, né? E às vezes questões de fundo emocional, mas mais temporários, né? Está deprimido, que os pais estão separando, está passando por um luto, não está integrado socialmente, né? Está sofrendo algum bullying, que acaba também afetando o desempenho, né? Então, esse aluno que você não sabe como que você vai lidar, o que você tem que fazer, você precisa fazer uma coisa especial para que ele aprenda, acaba gerando poxa, esse aluno aí é trabalho, né? Esse aluno aí não sei como lidar. Então, quanto mais a gente conhecer e ter um trabalho, principalmente de equipe, né? Em que o professor não vai ter que enfrentar essa situação sozinho, mas sim principalmente com apoio pedagógico, acho, né? Que pode coordenar essas diferentes frentes, de conversar com o aluno, de conversar com o professor, de conversar com a família, e juntos, com o especialista, às vezes, que acompanha fora, estabelecer o que pode ser feito, de que forma esse aluno aprende, o que é bom para ele, né? E aí o professor está muito tranquilo, muito seguro, sabendo que o que ele está fazendo é bom para aquele aluno, né? Se sentir apoiado, estruturado, não tendo que sozinho criar e inventar, né? Eu acho que o que o professor é bem o papel dele, né? E que é o que ele pode fazer ele é o primeiro a perceber uma dificuldade, né? Como ela falou lá, perceber que ele não consegue memorizar, né? Uma PA, ou que ele fica desatento, ou que ele não para quieto, né?
ou que aquele aluno parece que está desligado, está só brisando, não está motivado. Então, qualquer alteração de comportamento, normalmente o professor é o primeiro a perceber, né? Ainda que depois no rendimento escolar, na prova mesmo, né? Então, e aí, sim. Fala. Não, eu ia perguntar justamente qual seria o caminho, né? Então, o professor identifica e depois, né, como seria esse caminho? Aí o importante, segundo passo, é compartilhar com os demais professores, talvez numa reunião de equipe, né? Para ver se nas demais matérias ocorre o mesmo, né? Porque às vezes não é só na matemática, os outros professores também estão percebendo alguma dificuldade. E isso é muito importante. Para depois se reunir com a família, participar para a família, né? O que está sendo observado, e se a família também percebe isso, né? Alguma dificuldade. E uma vez corroboradas essas informações, que a família concorda, pode-se fazer um encaminhamento para um especialista que pode fazer uma avaliação. O papel da avaliação também não é do professor, muito menos da escola, né? Porque para isso temos profissionais especializados, neurologistas, psicopedagogos, fonos, né? De acordo com a dificuldade, já dá para fazer um encaminhamento mais direcionado. Que esse, sim, vai nos passar depois, né? O laudo, dizendo qual é a dificuldade do aluno, e muitas vezes é esse profissional também que vai dar umas orientações do que é bom para aquele aluno. Mas isso não quer dizer também que esse especialista é que vai ditar regras para a escola, porque muitas vezes eles exigem coisas também que a escola não tem como cumprir essa demanda, né? O próprio professor. Então, precisa sentar junto com a família e falar, isso a gente consegue, isso a gente não consegue, né? E ter um acordo do que a gente faz, um combinado. E, no fundo, ainda vai também um pouco pela tentativa e erro, né? Faz um primeiro combinado e, às vezes, percebe que com isso ele evoluiu bastante ou não ajudou em nada, né? Então, tem que ter esse acompanhamento constante, que normalmente é o papel do apoio pedagógico, de continuar em contato com o especialista que acompanha, continuar em contato com os professores, com o próprio aluno e acompanhar esse processo. Agora Pode falar. Não, você ia falar, complementar, que esse contato do apoio pedagógico, coordenação, com o especialista fora, favorece também o tratamento dele fora, né? Porque, às vezes, o especialista também precisa dessas informações, como é que está evoluindo na escola, como é que ele está se integrando socialmente. Então, é bom para os dois lados, né? Falando nas diversas manifestações, nós nem estamos entrando, né, assim, em mais detalhes, questões de preconceitos raciais ou de gênero, né, porque aí o assunto vai embora também, mas como pode ser também uma abordagem a uma família que não está aceitando uma situação, né? A gente vivencia bastante isso na questão da inclusão, posso falar isso, e talvez ouvir, né, como uma outra escola atua, talvez seria interessante, se você quiser. Essa é o perrengue aí da minha profissão, né, porque é muito comum que a família venha com tudo culpando a escola, né, porque a escola não fez, porque a escola não acontece, porque aquela professora traumatizou o aluno e por isso que ele está mal, né, porque abordou ele de uma certa forma. Então, exige muito tato mesmo, né? E ser muito... Não passar, olha, ele tá meio estranho, ou ele é meio folgado, ou ele não faz. Às vezes, usar termos assim é uma coisa que deixa a família realmente bem e com razão, né? Então, tem que ser muito pontual de falar que ele está com dificuldade de aprender isto ou aquilo, memorização, né? Observações que realmente pertencem à escola, né? E aí, sugerir que haja uma avaliação. Mas precisa ter um certo cuidado como abordar para que a família não se volte contra a escola, mas sinta a gente como parceiros, né? Como querendo favorecer o processo de aprendizagem. De como é que a gente vai ajudar, né, ao filho deles para que ele se desenvolva bem. A gente ouve falar tanto no bullying, né? Como se deu, na sua experiência, a relação desses alunos que sofrem o bullying com os seus algozes, né? Com os outros que causam o bullying realmente sempre é meio que pautado num preconceito, né? E às vezes entre os jovens, por uma coisa até bastante fútil, muitas vezes estético, né? Uma orelha, um nariz diferente, um sobrepeso, né? Uma criança mais sardenta, um cabelo diferente. E aí tem uma perseguição, né, de um grupo, né, sempre de mais de um,
em relação a essa criança e gera um sofrimento muito grande, né? Uhum. Eu vejo como o papel da escola, porque é lá que muitas vezes aparece, né? É identificar primeiro essa ocorrência de que isso está acontecendo. Às vezes a queixa vem pela família também, fala, olha, meu filho não está querendo ir para a escola, ele não está se sentindo bem, ele disse que tem uma turma aí que está perseguindo ele, né? E não é raro a escola falar, não, mas aqui a gente não percebe nada, acho que não deve ser assim, né? Então, assim, tem que sempre levar muito a sério, mesmo que isso, de fato, num primeiro momento, você nunca notou, falar, bom, vamos observar, né? Ter essa disposição em observar, porque as crianças também são bem hábeis em fazer isso bem no corredor, no banheiro, em lugares, né? No intervalo, que muitas vezes é difícil para o professor observar. Mas cabe aí também a equipe começar a ter um olhar especial para essa criança e ver se isso está acontecendo, né? Uhum. E aí, Então, no segundo passo, se reunir com a família de novo e pensar em estratégias de como lidar com essa questão do bullying, de uma forma a não expor ainda mais a vítima, né? Porque, inclusive, é muito raro a vítima procurar ajuda. Porque é só por essas percepções da família ou do professor, porque a criança tem muito receio de que isso aumente ainda mais a exposição, de que a pessoa ainda vai reclamar mais dela, né? Os perseguidores. Então, muitas vezes a vítima não procura ajuda. uhum. Na nossa preparação, você ainda comentou uma série de ações, né, que poderiam ajudar, que a escola poderia promover, né, para ajudar uma situação como essa, ou impedir até, né, a discriminação, né? Então, como seria? Isso é legal você ter me lembrado de falar, porque eu acabo me atropelando, mas é o trabalho preventivo, né? Então, essa era a minha grande frente, mas muitas vezes a gente vai apagando incêndio e não tem tempo de trabalhar naquilo que realmente é importante, que é tanto na prevenção ao preconceito, né, relacionado às dificuldades de aprendizagem, isso também é importante ser trabalhado com as turmas, e com o bullying. Então, o ideal é que isso seja um tema trabalhado desde sempre, né, desde cedo. Lá na escola a gente começava meio que nas sextas séries, mas dá para começar muito antes também, né? Mas já desde cedo familiarizando eles com o que é isso, né? Porque às vezes começam pais falando assim, meu filho está sofrendo bullying, isso porque o coleguinha dele xingou ele, né? Então isso não é bullying, né? Para ter bullying tem que ser uma coisa mais consistente, recorrente, de vários contra um, né? E não é qualquer discussão ou conflito, ou, enfim, diferença entre alunos que é bullying, né? Porque o bullying caiu na boca aí de todo mundo e está sendo usado de forma muito errada, né? Então, trabalhar com prevenção no sentido de trazer isso para a sala de aula. Então, essa era uma tarefa, né, que cabia nessa escola, a orientação pedagógica, de fazer, a gente chamava isso de sensibilizações para a diferença, né? Então, onde a gente conversa como todo mundo é diferente e traz eles para as falas também, cada um fazendo um pouco de depoimento, né? Então, quem tem dificuldade em quê? Aí um fala, eu tenho matemática, eu tenho não sei o quê, né? E quem tem dificuldade para dormir, né? Até ampliar um pouco do espectro só da escola, né? E vocês acham que tem alguém que não tem dificuldade nenhuma? Aí, às vezes, eles apontam um gêniozinho da classe, né? Aí você vai dando em você não tem dificuldade nenhuma, nem que seja para dormir ou para comer, ou, né? Eu tenho, né, para fazer amigos e tal. Então, eles vão percebendo que todo mundo é diferente. Inclusive, eu gosto de usar uma imagem que chama Escola de Animais. É uma representação de uma sala de aula em que os alunos são bichinhos. Então, tem um cavalo, um camelo, um elefante, um pássaro, um macaco. E aí o professor está lá dando uma prova, igual para todo mundo, nada mais justo, não é? E a prova é subam na árvore, né? Aí a criançada já começa, então não é justo, né? Lógico que o macaco vai ganhar, né? Onde o pássaro vai ganhar, como é que o peixe vai conseguir subir na árvore, né? E mesmo se a gente mudar essa prova, então a prova é vamos atravessar o rio, vamos derrubar a árvore, sempre vai ter um animal mais favorecido e outro desfavorecido. Ainda assim, é muito difícil dizer, né? Um elefante é melhor que uma tartaruga, um pássaro é melhor que um peixe. Na verdade, depende, né? Agora, o grande desafio da escola, como é que a gente vai dar aula para um bando de animais diferentes um do outro, né? Então, aí que reside a dificuldade. E, enfim, o preconceito ainda é maior quando a questão é de fundo emocional, psicológico, porque não é uma dificuldade que a gente vê. Então, alguém com o braço quebrado, cadeirante, ninguém vai obrigar ele a escrever ou dar umas voltas correndo na quadra, na educação física, né? Já é uma questão de déficit de atenção, eu falo, eu também tenho, né? Acho que eu tive minha vida inteira, como é que o menino não se vira, né? Escreve errado, também escrevo, por que não decore que casa é com S, né? E me escreve 3 vezes casa de forma diferente?
hiperativo também quer dar uma voltinha lá fora, né? Então, eles têm essa dificuldade de, ao mesmo tempo que entende que cada um é diferente, de que a gente vai fazer diferente para cada um, né? Que tem um aluno que vai poder, de vez em quando, sair, dar uma volta, né, para espairecer. Tem outro que eu preciso chamar a atenção mais vezes, ou vai sentar na frente. Tem outro que vai ter um tempo adicional. Tem outro que vai levar o texto para casa. Tem outro que vai fazer uma prova mais curtinha. Né? Então, que o outro vai trabalhar em dupla. Tem N, né, adaptações aí que vocês conhecem. Mas para que eles aceitem essas diferenças, entendendo que isso não é uma vantagem, mas que é tornar o conhecimento acessível a todos de forma igualitária, né? Então, eu estou entendendo... A questão do bullying. Sim, do bullying também é muito importante que eles entendam o que é o conceito, os personagens que participam, não só o algoz, mas também a gente tem as testemunhas, né? Tem as passivas que só olham, às vezes não aprovam, mas não falam nada, né? E as ativas, que vão lá e aplaudem, às vezes instigam, né, o algoz a continuar, a perseguir, e eles poderem perceber a dimensão disso, né? Ainda mais no mundo de hoje, com os meios, as mídias, né? O bullying, ele não tem fim na presença, né? Terminada a aula, vai para casa, acabou. Não, continua, né? Nos grupos de WhatsApp, no Instagram, Então, passou a ser uma coisa, assim, muito mais grave, né? De um efeito muito pior. Então, eles às vezes não têm essa dimensão. Quando a gente depois aborda, chama as crianças, né? Olha, o que vocês estão fazendo, não sei o quê. Mas eu só curti, eu só falei kkk, mas eu não fiz nada, né? Eles não percebem que seria o mesmo das crianças estarem se debatendo no pátio, eles aplaudindo, isso aí, vai, bate, né? Então, para a criança que está sendo perseguida, qualquer um que curtiu, ela olha e fala, puxa, até ele, né? Mais esse. E as crianças, de fato, aí que elas ficam com aquela, nossa, mas eu não queria, mas eu até gosto dele, né? Agora eu fiquei com pena. Então, precisa muito educar eles nesse sentido, deles perceberem o quanto, né, eles estão causando um sofrimento. Às vezes eu acho que era só divertida, chamava de amendoim, mas não sabia que não gostava. Pô, já me chamaram de melão, eu não ligo, né? E como é diferente para cada um. Isso para eles é novo, eles gostam até dessa discussão, né? Então, isso precisa ir vindo. Até eu tive um grande fracasso, assim, né, numa questão de um caso grave de bullying, uma criança que era muito odiada em sala de aula, tipo, aniversário deles, todo mundo vinha com roupa preta, coisas nesse nível, né? Assim, foi um grande aprendizado, eu acho que eu não consegui acabar com o bullying, porque ele era aquela vítima clássica que é uma vítima provocativa, né? E realmente ainda causa a aversão dos outros, né, a rejeição. Mas foi uma turma que ficou afinadíssima com o tema bullying, fez campanha, fez cartazes, assim, podia dar aula, né? Fizeram seminários, fizeram teatro, dramatização. Só não funcionou assim porque acho que a vítima também precisaria de terapia, né? Até numa dinâmica que a gente fez, em que eles em grupos precisavam, enfim, fazer uma montagem sem poder se comunicar, e um de cada grupo supervisionava o trabalho do grupo. E eu consegui inserir ele num grupo, ele ficou no papel de destaque de poder supervisionar o grupo, e para minha surpresa, na hora dele expor como é que o grupo dele trabalhou, ele denunciou cada um deles. Não, porque esse daí falou, esse daí não trabalhou, esse aí... Eu falei, meu Deus. Então, por isso que não funcionou, mas, assim, essa classe ficou uma classe muito preparada, sempre denunciou quando alguma outra coisa começava, né? Então, foi bem legal de ver que isso surte um efeito, né, preventivo. Inclusive com inclusão, também é legal trabalhar com prevenção, de sempre trabalhando as turmas já para essa diversidade que a gente tem hoje em sala de aula, e que a gente conhece e quer fazer diferente, né? Então, eu estou entendendo que o trabalho preventivo é muito importante, né? Não esperar a situação aparecer, mas você já ir preparando os jovens, né? Isso nos vários temas polêmicos que a gente tem em escola, né? Que não é só o bullying, mas tem também os casos de inclusão, que tem esse tema da diversidade, tem a questão das drogas e também da sexualidade, que hoje é um tema bem polêmico, né? Em função da questão do gênero. Quanto mais cedo a gente puder ir trabalhando e familiarizando ele, né? Com essas novidades, como é que é hoje, porque eles têm essas questões e muitas vezes ninguém conversa com eles sobre isso, né? E é tão importante quanto química, matemática, história, né, geografia, porque é o que permeia a vida, né, a nossa no dia a dia, as relações, né?
Você Então, mencionou na nossa conversa as competências, né? sim, as competências socioemocionais, né, que estão vindo aí para agora também serem estabelecidas no currículo do ensino médio, e por mais que seja mais uma frente de trabalho, né, eu sei que escola já é tão sobrecarregada, a gente trabalha dia e noite, não tem fim, mas no fundo é uma coisa muito legal, né, porque acho que vem de encontro até nesse nosso tema de hoje, né, que é o preconceito, porque as competências socioemocionais vão trabalhar essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, né, do respeito, da tolerância, do trabalho em equipe. Então, vai desenvolver uma série de competências que é o que a gente precisa hoje para a vida, né? Até profissional, né? Hoje em dia não é mais só requerido um profissional que tenha um amplo conhecimento específico, mas também aquele que tem habilidades socioemocionais, né? As carreiras exigem muito essa habilidade de gerenciamento, de comunicação. Veja a gente hoje aqui, né? Tendo que fazer live. Então, isso é uma exigência hoje, né? Essa exposição, a abertura, o falar. Falando, então, no aprendizado e elaboração ou reelaboração do adulto, como foi a sua experiência no âmbito dos professores, né, numa preparação para lidar com isso, e das famílias? Você está dizendo em relação a essas adaptações das diferenças? Como lidar com esses preconceitos na escola, né? Você falou do caminho, então o professor seria o primeiro a identificar, né? Agora, como ele também pode aprender a identificar melhor, né? Porque eu, como acompanhante de algumas salas, né, e aulas, a gente às vezes está numa perspectiva dentro da sala que o professor não vê determinadas situações, né? Então, como preparar o professor para identificar algumas situações, né, e como eu acho que tem a ver com esse processo que vocês já deram início, né, de dar formações continuadas, falando sobre saúde mental, né, sobre esses diferentes diagnósticos que hoje são tão presentes na escola, alguns, assim, de forma até massiva, tem muito, né, muita depressão, muita criança se cortando, mas, assim, ele não vai se tornar um especialista dessa área, né? Acho que o papel do professor fica muito de perceber, observar algum comportamento diferente, né? Até de dificuldade em relação à matéria em si, o aprendizado, né? Porque nós, apoio pedagógico, a gente não está dentro da sala direto, né? Então, é só mediante essa busca. E acho que teve alguém que falou assim, poxa, às vezes eu me sinto até meio que fracassado, né, tendo que buscar apoio, parece que eu não dei conta, mas não é por aí, né, o papel do professor é perceber que tem alguma coisa diferente, alguma coisa que não está legal, né, e aí comunicar, mas ele não tem essa obrigação de fazer isso sozinho, pelo contrário, né, é o trabalho em equipe, né, eu aposto nisso, precisa compartilhar. Então, ter reuniões que parece que, né, a Alan até falou, das reuniões onde vocês compartilham, não sei, a gente chamava de conselho, né, para falar de algum aluno específico que está com dificuldades, e aí, de repente, dependendo do nível, a entrada do orientador, ou em conversas, ou em sala de aula, para ajudar a observação, depois compartilhar com a família, né, ver encaminhamentos, o especialista orientar, ver o que a escola pode cumprir do que o especialista está pedindo, né, e fazer todo um combinado, que pode ser documentado, para o professor tem que estar muito seguro de que aquilo que ele está fazendo é o combinado, né? Se depois não vai dar certo, pode-se pensar num novo combinado, né? Mas essas formações continuadas, inclusive para pais também é legal, né, ter grupo de pais, de palestras, porque eles também não conhecem, não sabem o que está acontecendo, né? Como funcionava antigamente também, se massacrava os alunos e cobrava que minha filha é vagabunda, é vagar, ele não para quieto, ele não se concentra, minha filha não sai do quarto, fica só escutando música, não se comunica, e às vezes não sabe, né? Eu já vi pai que ameaçou a filha de, se ela voltar a se cortar ou tentar mais uma vez o suicídio, ia tirar o celular dela. Eu falei, puxa, pelo amor de Deus, né? Porque não entende, né, que isso é uma doença, que precisa de um tratamento, que é uma questão séria, que não pode, né, ficar achando que é só um humorzinho de adolescente. Então, eles também precisam dessas informações. Tudo isso é novo, antigamente não se lidava com essas questões, né? Como nós conversamos, eu falo que os alunos, que agora são adultos, né, foram sobreviventes, né, muitas vezes, né, Sim, porque até não existia... tem um exemplo na família, né, que eu te citei, o meu irmão era disléxico grave e filho de médico, inclusive, mas não se sabia, né, e ele ficava inconformado que o filho dele não aprendia, a gente ia para a praia nas férias, ele passava as férias trancado no quarto fazendo cópia de livro, para ver se aprendia a escrever direito.
Se formou aos trancos e barrancos, sabe-se lá como, acho que só levou o Evaldo, né, foi empurrando, fez um trabalho anual maravilhoso, fez sofás e poltronas, fez 6 anos de cursinho e hoje arquiteto formado, eu estou morando na casa que ele construiu. Até porque disléxicos, né, para o diagnóstico diferencial tem que ter um QI acima da média, senão não é disléxico, né? Sim. Mas foi a vida inteira tratado como se fosse uma criança extremamente problemática. Inclusive, isso queria ter falado, eu acabei esquecendo, que gera muita resistência nesses alunos com dificuldades, às vezes são as comorbidades que eles desenvolvem, né? Então, ao contrário do que a gente imagina, poxa, um aluno com dificuldade não está conseguindo, então ele vai ter uma postura de se esforçar mais, de conversar com o professor, pedir auxílio. Não é isso que acontece, né? Muitas vezes eles desenvolvem como comorbidade um comportamento inadequado como aluno, né? A postura não é de um aluno atento, muito pelo contrário, ele vira um aluno, um disléxico, muitas vezes tem uma postura de tô nem aí, não gosto mesmo de escola, e ó, tirei 0, né? Uma deprimida, parece uma aluna desmotivada, que não faz tarefa, né? Fica lá lixando a unha durante a aula, o professor pensa, pô, por que eu vou ajudar ela? As outras estão lá se esforçando, tem dificuldade, e ela que fica lixando unha, né? É complicado esse comportamento dessas crianças que têm essas comorbidades e desenvolvem um comportamento inadequado, né? Então, uma criança hiperativa, muitas vezes, parece uma criança sem limite, né? Uma criança ansiosa, com transtorno de ansiedade, pô, ela tá de mimimi de novo só porque é prova, né? Só porque tem trabalhinho, aí vai para a enfermaria, né? Então, isso gera muito preconceito, né? Porque a postura não é de, olha, professor, eu estou muito nervosa, me ajuda, não, vai se evadindo, fica só no social, né? É algo que eu observo depois de ter aprendido e feito vários cursos com a comunicação não violenta, né? O quão pouco nós falamos dos sentimentos, né? Então, muitas vezes o aluno tem dificuldade de expressar ou até perceber o que realmente ele está sentindo, né? Para poder receber a orientação ou ajuda adequadas, né? Na verdade, é um mecanismo meio que automático, inconsciente, né? Que a criança prefere ser taxada como vagal, como fútil, como preguiçosa, muitas vezes, do que ela se perceber incompetente, né? Que é o que ela vê. Ela fala, pô, todo mundo está aprendendo e eu não estou. Todo mundo está entendendo, está escrevendo sem erro e eu não estou. Então, isso para ela é mais doloroso, né? Então, ela prefere ser taxada daquela que não está nem aí, que é da pá virada, do que ela tem medo de descobrir que ela é burra, né? Que ela é incompetente. Então, é um mecanismo de defesa mesmo, de preservação, né? Tá. Bom, Karen, eu acho que deu para, né, um apanhado. Não sei se tem alguma coisa mais que você lembre, que gostaria de abordar. Se não, eu passaria para as perguntas. O tempo também está andando. Claro, sempre temos vários exemplos, né? E vamos lembrando de histórias e situações. A gente poderia trazer muitos outros temas, mas diga se você tem mais alguma coisa. Eu tinha pensado mais em ações preventivas que podem ser feitas, mas podem ficar para um outro momento, talvez, porque eu estou vendo aqui que a gente tem menos de 10 minutos para as perguntas, acho que pode ser interessante também, né? Mas pode falar, porque eu acho que algumas coisas são bem pertinentes. Bom, eu falei das sensibilizações, né? Assembleias em sala de aula também, onde as crianças possam discutir as questões deles, né? Então, de preconceitos que estão acontecendo, conflitos. Eu não sei como é que o Valdo conduz isso, mas normalmente é o tutor ou o apoio pedagógico, mas isso traz muita maturidade emocional também, quando eles aprendem a lidar com os conflitos deles, né? E uma coisa que eu acho bem bacana, que desenvolve bastante as competências socioemocionais, é o trabalho voluntário. Principalmente com essa frente que a gente está tematizando aqui hoje do preconceito, né? Porque faz com que eles adquiram uma nova perspectiva, né? Entrem em novos mundos, desenvolvam empatia, um outro engajamento para o trabalho, né? E descubram outras realidades, né? Então, eu acho que dá uma virada um pouco no foco e ajuda um pouco, porque eles vivem muito numa bolha, né? Num mundinho, numa escola particular ou paga, enfim, esquece que existem outras realidades, né? Então, quanto mais próximo você puder viver, mais você desmistifica, mais você perde o preconceito, né? Então, se aproximar ou conhecer, entrar em contato, é que acaba eliminando os nossos preconceitos. Muito obrigada, Karen. Obrigada mesmo. Marina, eu acho que agora deixo com você para passar as perguntas.
Bom, chegou uma pergunta aqui do Gabriel. Ele conta que é professor de Química e tutor da Francisco de Assis. Ele diz assim, com qual frequência essas atividades de sensibilização eram realizadas? Foi constatada melhora do ambiente escolar depois disso? E se foi, né, de que forma que essa melhora foi observada? Pergunta para Karen. Eu tinha lido alguma coisa que era para o Alan, então, das sensibilizações, né? É muito difícil medir sempre o efeito de qualquer ação preventiva, né? Até um pouco frustrante nesse sentido, mas eu acredito muito nesse trabalho, né? Então, teve até uma classe que entrou um caso muito grave de inclusão, né? Um autista, daqueles com movimentos repetitivos e tal, e foi uma classe que foi feito um trabalho já antes do aluno entrar, a gente já explicou o que era, a gente reuniu os pais, né? Fez sensibilização com os pais também, a mãe fez um depoimento explicando o que era o filho, a gente ensinou para as crianças o que ele aprende, o que ele não aprende, que sinais de mão, por exemplo, ele não entende. Se você falar vai correndo e volta, ele vai correndo de fato, né? Às vezes num pé só e volta no outro. Então, desmistificou. Eles passaram a amar aquele aluno, né? A convidar ele para casa, sair com ele para almoçar. Então, gerou realmente uma empatia. Foi uma classe muito legal, assim, de ver o resultado e do apoio das famílias. Então, acho que essas sensibilizações trazem muito resultado. E com qual frequência? Quanto à frequência, né? Então, a gente, não com a frequência que a gente gostaria, né? Mas assim, porque tem que entrar em todos os sextos, em todos os sétimos, e as orientadoras têm uma por nível, né? Então fica um trabalho que fica bem espaçado, mas a gente tentava entrar 2 vezes por ano. É pouco, né? Teria que ampliar. Mas também a ideia é fazer isso de uma forma transversal em todas as matérias, que todos os professores possam abordar dentro do seu âmbito, né? Pouco esse tema. E acho que 2 vezes por ano, assim, né? De forma geral, e aí se tem um caso mais específico, né, que nem esse que você contou, seria uma outra... Por exemplo, eu fazia, às vezes, algumas parcerias com professores, né? Então, a professora de português abordou um livro sobre o tema, né? Um mais romanceado, né, em que fala de um aluno que sofre bullying, outro mais didático, que explica realmente o que é os personagens, o outro podia mostrar um filme, né? A outra fez, cada um tinha que fazer um trabalho, acho que era em alemão, sobre uma biografia, né? E aí também foi tematizado trazer alguma questão de preconceito. Então, dá para trabalhar em diferentes matérias, né? E ele pergunta também se essas atividades de sensibilização eram feitas com as famílias da escola. A gente começou a fazer também trabalhos com a família, que uma vez que a escola se abriu para a inclusão, gerou bastante resistência, acho que foi a Alan também que citou, né, que as famílias também questionam, mas então agora meu filho não vai mais ter aula normal, a aula está mais devagar, né, não vai prejudicar o ensino, por que tanta dedicação a esse outro aluno? Então, a gente também precisou fazer, como a demanda é grande, a gente começou fazendo só nas salas específicas onde tinha um caso de inclusão mais sério, né? Para que essas famílias também entendessem o que a gente estava fazendo, apoiassem, ajudassem a tirar os preconceitos dos colegas, né, falando com seus filhos. Esse trabalho também é importante ser feito com as famílias, né? A nível da escola como um todo, teve uma ou outra assembleia para mostrar qual que era o projeto, o programa de inclusão para todos os pais, né? Certo. E sempre tem aqueles que recebem bem e aqueles que não gostam muito da ideia, né? Isso em todos os âmbitos, alunos, pais, professores, escola. Mas eu acho que a gente não escapa mais disso, né? Essa é uma nova frente que veio para ficar, e eu acho que vai dar trabalho, né? Mas eu acho que é o que a gente precisa nesse mundo, né? De maior tolerância, de respeito às diferenças, às religiões, às raças, né? Para promover a paz, né? A ideia realmente é ser uma escola para todos, que todo mundo tenha um lugar nessa escola, nesse mundo, nessa sociedade, né? Nesse sentido, Karen, só uma complementação, também existe uma sinalização grande de uma certa customização, né, para as necessidades, né? Então, uma aula plural, né, não com uma única forma, né, de ensinagem, né? Então, isso vai ser cada vez mais necessário, porque acho que também como Alan, né, estou sempre te citando que ele abordou muitas questões com as quais eu convivi, que fica difícil, né? O professor tem lá 30 alunos e cada um precisa de uma adaptação específica. Então, quanto mais o ensino em si pode ser reformulado, né, também como o Munir falou, de uma aula onde o próprio aluno ele é mais protagonista do conhecimento,
já vai ter estratégias que atinjam diferentes diagnósticos, que várias crianças que aprendem de formas diferentes possam ser beneficiadas, sem que o professor tenha que fazer tanta diferença para cada um dos alunos, né? Então, uma aula que já se utiliza de estratégias diversificadas, que uma hora é vídeo, outra hora é representação, outra hora os alunos que preparam a matéria e apresentam, né? Sempre vai ter alguma dessas estratégias que aquele aluno se beneficia, que é a forma que ele consegue aprender, né? Então, a ideia também é reformular a sala de aula como um todo, né? Sair daquele modelo em que o professor sozinho detém o conhecimento e faz a aula expositiva. Tem uma pergunta aqui também para o Alan. O que fazer quando uma questão de um aluno, de constituição ou escolha, gera preconceito em um professor? É isso. Bom, a resposta precisa não dá, mas eu já estou entendendo que está implícito na pergunta, né? Eu penso que, partindo do que eu falei, e tudo isso que eu falei para o aluno, quando nós temos que lidar também com os colegas, nós temos que ter isso com relação a eles, né? Então, depende muito de qual preconceito está surgindo aí. Pode ser um preconceito que surge, um preconceito geracional, por exemplo. O não reconhecimento de um bullying, que ele até reforça junto aos colegas que praticam bullying com o aluno, porque ele simplesmente não enxerga aquilo, porque, enfim, era comum. Pode ser um preconceito, por exemplo, com relação à orientação sexual, que venha por motivos diversos, né? Seja religioso, seja geracional também, enfim. Então, veja que cada caso pode ser um preconceito de classe, né? Veja que cada caso, inclusive preconceito de classe nos dois sentidos, né? Ou de olhar para um aluno e perceber que ele, enfim, falar assim, esse aluno aqui está reclamando do quê? Tem as condições em casa. Eu, quando estudava, eu tinha que dar 3 quilômetros para chegar. Não tem mais essa, né? Mas dá para ouvir dos professores mais antigos. Né? Mas nós também pensamos isso, né? Às vezes estudei uma escola pública, fiz isso, fiz aquilo, né? Quanto preconceito com o aluno que às vezes está seja bolsista ou, enfim, está em outra situação ali dentro. Então, cada caso desse, machismo, né? Então, veja que tem que ser tratado de uma maneira diferente. Né? Não é a mesma coisa que sai. No geral, assim, uma primeira abordagem, vamos colocar que, por exemplo, com questões que estão relacionadas pelo menos à saúde mental, que tem muito aparecido, que eu vejo que é interessante, você leva para o colegiado a discussão em termos de estudo. Né? Então, isso é um movimento interessante, porque aí todos começam a se colocar. E, às vezes, o professor começa por ele mesmo, já começa a estudar. Opa, será que eu não estou vendo alguma coisa que não está bacana, ou que eu não entendi? Ou, enfim, a gente começa a se alinhar, né? Porque, na verdade, quando a gente só consegue perceber quando, de certa forma, a gente se destacou, né? Até um ponto a gente também está reforçando junto aquilo. Aí, em algum momento, por alguma razão, pode ser por um caminho de transformação desse, você toma consciência daquilo. Então, e aí seria essa percepção que você está falando, ou um aluno leva, né? São casos mais graves, né? Chega um aluno, pode chegar e falar alguma coisa com relação ao comentário machista do professor. E aí a situação também, talvez 10 anos atrás fosse tomada de um jeito, mas hoje em dia uma situação dessa é uma situação que geralmente você já envolve mais instâncias da escola que vai lá conversar com o professor. Quando como eu falei, com relação a algum transtorno, com relação a uma situação de depressão, outras ações como essa de fazer um estudo, tentar entender melhor, ou pelo menos dá para ser tomada, né? Enfim, não sei se eu mostrar, mas é que é tão individual, nesse caminho que eu tomei, fica meio individual, você tem que ver de onde é que está surgindo esse preconceito, professor, por que ele está com essa atitude, com essa ação, pensando sempre que ele não gostaria de estar nessa situação, né? A situação está trazendo para ele também um desconforto, um incômodo. Então, como é que a gente ajuda ele a trabalhar isso daí? Dentro de uma escola Waldorf, a gente pensa, dependendo de onde você está, você pensa nisso também, né? Você olha para o professor e pensa, tá, será que eu posso ajudar nesse caminho de desenvolvimento, né, que eu estava comentando? Será que existe uma abertura onde eu posso começar trabalhando isso, se eu identifico que é algo que pode ser mais profundo? Mas é muito individualizado, assim. Uhum. Eu diria mais concreto, eu diria essa parte de quando você identifica que é falta de conhecimento, estudos em grupos. Né? Quando há possibilidade, de novo, tem que haver possibilidade. Em geral, nós temos possibilidade de fazer grupo de estudo em escola Waldorf, né? As reuniões sempre preparam um pouquinho de tempo para a gente poder pensar essas coisas. E aí a gente vai colocando os temas
que às vezes você percebe, né? Não precisa nem ver no outro, né? Pode ser uma coisa que você falou, caramba, eu estou precisando refletir sobre isso daqui, deixa eu levar, não estou conseguindo me entender. E aí você leva isso para o grupo e vai colhendo. Acho que é isso que eu tinha para responder. Eu só queria fazer, deixa eu fazer um comentário sobre o trabalho voluntário, que a Karen falou e eu fiquei pensando. É muito pontual. Nós, em geral, falamos com os alunos ali, com o 11º ano, nessa idade, 16, 17 anos, é mais favorecido que ele. Mas não importa. O que eu quero dizer é que é interessante que eles façam um preparo para o trabalho voluntário, se for possível, com jovens, né, que praticam o trabalho voluntário e também são assistidos. O que eu quero dizer? Eventualmente, você consegue encontrar lugares que dão uma certa... atuam dentro de comunidade, por exemplo, Instituto Grajaú ou outros institutos, que eles atuam, né, de modo a gerar um segundo turno para o aluno, para o jovem ficar ali, ter uma atividade profissionalizante, isso e aquilo. Então, eles são assistidos por um trabalho voluntário. Mas eles também fazem trabalho voluntário. O encontro dos jovens com esse é muito bom, porque eles começam a trabalhar o fato de que eu não estou indo lá fazer, vou fazer uma caridade, eu vou fazer aquilo. Então, essa questão de preconceito é muito importante, que eles escutam do jovem, eles chegam com uma visão e, de repente, aquele jovem começa a falar para ele como é que ele vai fazer o trabalho, porque ele também faz. Então, é muito legal, principalmente quando envolve trabalhos que relacionam classes muito diferentes. Então, o preconceito de classe é muito trabalhado nisso daí, porque eles já olham, eles chegam para trabalhar com quem eles vão trabalhar, olhando mais de igual para igual, e não estou chegando para oferecer alguma coisa. Então, é uma experiência bacana essa. Eu queria só comentar. Certo, ótimo ponto. Tem uma pergunta aqui para o Munir. O que fazer quando uma família traz um preconceito sobre um outro aluno para o ambiente escolar, né? Quando o preconceito chega no ambiente escolar pela família de um outro aluno, no caso, né? Acho que a primeira coisa é o professor já não ir com preconceito para uma conversa como essa, ou seja, ele já não levantar escudos e armas diante dessa família, ouvir a questão, identificar se é um preconceito devido a uma falta de conceito, de um conhecimento mais profundo sobre o histórico daquele outro jovem, daquela outra criança, daquela outra família, ou identificar se esse é um preconceito embasado em valores morais e religiosos que são os mais complexos de lidar. Porque ali a gente não entra num campo onde conhecimento, ciência, estrutura e argumento funcionam. É uma questão de crenças e valores arraigados, onde uma reestruturação daquilo não cabe muitas vezes entre as famílias. E aí eu acho que a escola tem que ter uma postura bem firme, olhar para o seu projeto político-pedagógico, para o seu estatuto, para a base daquilo que a escola se propõe, e obviamente no Brasil todas elas, assim, acredito eu, quase todas as escolas Waldorf também, vão estar embasadas nos direitos humanos. Então, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade, né, tudo aquilo que está incluso ali nos direitos humanos, que são as nossas premissas básicas do processo de educação, até virar e falar para a família se ela está no lugar certo, seja essa situação. Mas acho que o primeiro passo é nós não irmos armados, não irmos com os nossos preconceitos sobre quem é aquela família, qual será a queixa, porque eles olham o mundo assim, e se for essa questão de falta de conhecimento, dentro daquilo que não expuser o outro jovem, aluno ou familiar, tentar fazer com que ela olhe sobre outro ponto de vista. Quando entra nesse outro âmbito que eu mencionei, aí realmente é um assunto mais complicado que vai ter que envolver outras estruturas escolares. É isso. Certo. Muito obrigada, Munir. A gente tem mais uma pergunta no chat, eu sei que o nosso tempo já passou um pouquinho, vou fazer só a última então, tá? É do Gabriel, que tinha feito as outras perguntas anteriores para a Karen. E ele diz, sobre essa conscientização entre os alunos, como balancear a abordagem sem causar mais retração de quem tem as questões, devido à exposição? É um desafio mesmo. Por isso que é legal quando é preventivo, né? Porque aí ainda não tem aquele caso explícito, porque isso acontece muito também, que o Gabriel falou, da gente entrar numa sala onde a coisa já está acontecendo.
Aí, por mais que você fale de forma bem ampla, genérica, todo mundo já, né, se liga na hora, e a própria criança também. Estão fazendo isso por minha causa, né, porque está acontecendo comigo. Por isso que, às vezes, é melhor ser uma coisa já mais explícita, que vocês já conversaram em assembleia, estão falando, né, dessa perseguição que está acontecendo com aquele aluno, né, que ele possa se manifestar, que cada um se coloque, dá para desenvolver atividades, porque não é fácil você fazer essa sensibilização quando tem um caso bem explícito, todo mundo na hora vai identificar de quem se está falando, né. Então, às vezes, até pensar no momento, talvez, que ele não esteja presente, né, dependendo da gravidade do caso, isso se faz necessário, né, de ter uma conversa com o pessoal sem a presença do aluno. Outros preferem estar, né, às vezes a gente até comunica, ainda mais se a gente estiver falando de ensino médio, ó, a gente vai conversar com os alunos, você quer estar junto, você quer falar, você não quer. Já tivemos alunos que preferiam fazer um depoimento, né, da dificuldade deles, um disléxico fez um depoimento comovente, né, de como ele aprende, de como ele é, de como ele se sente, né. A galera toda chorou, veio abaixo, né. Então, não tem muito como, quando já tem um caso identificado, que a gente precisa entrar e fazer mais ações lá, como a turma não saber de quem se está se falando. Mas aí é legal sempre ampliar, mostrando também que ele tem essa questão, mas quem não tem alguma, né? Às vezes eu acabo até fazendo depoimento das minhas questões também, e aí vai levando, outros vão fazendo depoimentos, e no fim todo mundo se sente um pouco mais igual, né? De que cada um tem também suas questões. Obrigada, Karen. Eu achei muito bom isso que você trouxe também na sua fala anterior, de dar espaço para cada um falar das suas dificuldades, né? E fora do âmbito escolar também. Traz um pouco isso de que cada um é cada um, né? Sim, às vezes que um é ajuda justamente bom na parte intelectual, né? Mas vai botar ele para fazer um esporte, tocar uma música ou interagir na social, não consegue, né? Certo, gente, acho que a gente estourou nosso tempo, queria agradecer a participação de todos, vou passar a palavra para minha colega Natália, mas muito obrigada, viu? Muito bom mesmo. Podíamos conversar sobre isso por horas, né? E o assunto iria se desdobrando para tantos outros âmbitos das necessidades dos alunos e dos professores e das famílias. Mas, por hora, agradecemos muito a parceria destes 3 convidados, né, a preparação. Nós nos encontramos várias vezes para conversar sobre esse tema, para entender qual era o fio de cada um na construção dessa fala de hoje. Então, agradecer aos 3, principalmente, que se voluntariaram para esse momento, para trazer esse tema. Muito obrigada. Também ao suporte da Federação de Educação Terapêutica e Terapia Social, a FETS, com este Zoom, que é pago, com o suporte do Kleber, que faz parte da administração da federação, também do esforço da Paula, em sempre reunirmos todos estes profissionais, todos vocês, para discutir esses temas tão importantes que embasam nossas escolas, Waldorf ou não Waldorf, né? Muito obrigada